Nutricionista, bem-vinda a mais um NutriPod, podcast aqui do KiwiLab. Hoje a gente vai contar para você dicas preciosas sobre como trabalhar de casa e ser mais produtiva. Em tempos de coronavírus ou não, trabalhar de casa tem lá suas vantagens. E você vai aqui curtir com a gente um conteúdo de 7 dicas preciosas para ter mais produtividade. Eu sou Carol Godoy. Eu sou Cintia Antonácio. E juntas nós temos muitas horas de home office. Trabalho de casa todos os dias. Então pega seu bloquinho aí, sua caneta, seu papel, seu bloco de notas virtual e vamos para essas dicas preciosas. Exatamente. Vida de nutricionista tem muito de trabalhar de casa, não é, Carol? Verdade. Muitas vezes você está no consultório às vezes é alugado por hora, você está no coworking, ou mesmo no escritório, ou mesmo quem trabalha fora, ainda leva a tarefa para casa, não é? E como? Eu trabalho muito de casa, mesmo que tenha escritório, mesmo que vá fazer gravações em estúdio, mas trabalho muito de casa. E eu quero poder falar para vocês como isso pode ser ainda mais produtivo. Boa. Essa história agora do coronavírus, que tá todo mundo desesperado trabalhando de casa, sem saber muito o que fazer, tem muita nutricionista que provavelmente estava mais habituada a sair de casa todo dia de manhã, ir para o seu consultório, para a clínica. E mesmo as tarefas que ela poderia fazer em casa, que não é o atendimento necessariamente, ela está fazendo de casa. E aí a gente começa a se perder um pouco. É engraçado, mas a gente se perde dentro da nossa própria casa, porque você não tem aquele ritual, né, de você chegar no trabalho, cumprimentar seus colegas, deixar ali seu computador e abrir e entrar. Como é que a gente faz para trabalhar com isso dentro de casa, né? Ainda com crianças às vezes correndo? Exatamente. Você sabe que tem uma teoria, né, do espaço, né? Como é que você organiza o teu espaço, até Feng Shui, né? Como é que você organiza isso tudo, vai te ajudar a ser mais produtivo. Então, tudo que está em volta do ambiente, como você coloca o seu laptop, seu computador, a luz, o espaço que você organiza, onde é que você coloca suas canetinhas, tudo isso, essa arquitetura pode te ajudar nesse ambiente organizado a ter um dia mais produtivo de trabalho. Então essa estruturação, acredito que seja o número 1 aí, de você organizar esse canto e quase que blindar ele, né? Mostrar para a família, fazer um acordo, né? Com a família, com quem trabalha em casa, com o filho, que aquele lugar é um lugar que quando você tá com a porta fechada, de repente tem que bater. E mesmo quem mora em apartamento pequenininho, que às vezes não tem um escritório, um quarto que vai servir só para isso, você tem que se preparar agora, você fecha no teu quarto, né? Você ter esse cantinho reservado é super importante. E se você não tiver, mora com seus pais, não tem uma opção, às vezes tem até prédios que tem um espaço coletivo, um salão de festas que você pode entrar e ficar algumas horinhas ali. Vamos usar a criatividade, né, pessoal? Exatamente, até mudar, né, de ambiente de vez em quando. De repente você tem teu cantinho, mas aquele dia especial tá muito barulhento em casa. Vai para um outro canto do prédio e de repente faz um dia diferente de trabalho, assim como a gente às vezes vai trabalhar em outros locais, certo? É isso aí. Então acho que essa é a nossa dica número 1. E aí, em vez de você prender seus filhos na jaula, você consegue ter esses recursos, né? A maior preocupação, né, de quem é mãe é que, na realidade, nem só de quem é mãe. De quem é mãe, as crianças vão estar em casa, mas também, dependendo se você é filha também, tá todo mundo em casa, né? Em alguns momentos do dia, ou mesmo nessa crise que a gente está vivendo aqui de corona. Mas, enfim. Uma coisa que eu vi esses dias, e aí também é pra gente confortar um pouco os nossos corações, né? Uma frase muito boa, que aliás uma nutricionista postou, ela sempre escuta a gente, a Renata Cassar. Um beijo, Renata, se você estiver ouvindo. Ela colocou assim, que os nossos avós foram convocados para trabalhar, para a guerra. E a gente está sendo convocado para sentar no sofá. Calma que você consegue, você vai dar conta desse Vai sobreviver, aí. né? Vamos sobreviver. A missão anterior foi mais pesada. Claro que não é fácil, gente. A gente não está aqui também, né, julgando e falando, ai, que mata, estamos em casa, vamos parar de trabalhar. Não é isso, a gente está vivendo num momento de angústia mesmo, né? A gente está todo mundo preocupado. Mas em vez de a gente ficar só preocupado e se lamentando, essa ideia até desse podcast te dar algumas dicas para você usar esse tempo de uma forma produtiva. É aquele tempo que faltava, gente, aquelas horas para que o ano tenha 25 horas, olha lá. Só que foram condensadas nesse período agora, vamos aproveitar.
Até você falou no IGTV que você gravou essa semana que é um momento de reinvenção, essa coisa da oportunidade. Sim. Conta a história da vaquinha. Que eu contei lá no IGTV, é interessante. Outro dia eu me deparei com essa parábola e eu falo assim, gente, eu já matei muita vaquinha na minha própria vida, na minha própria família. Foi assim, é um sábio, né? E ele tava ali com uma família e toda a carga, toda a conversa nessa tal dessa vaquinha, porque a vaquinha, tudo que eles tinham era vaquinha para dar leite e vendiam. E reclamavam da vaquinha e viviam em torno da vaquinha. Aí o sábio pegou, a casinha era no morro, né? Pegou a vaquinha e a vaquinha caiu o precipício abaixo, né? Matou a vaquinha, caiu do morro abaixo. E aí depois de um certo tempo, diz a parábola, lá está o sábio voltando naquela cidade novamente. E aí quando ele volta, ele fala assim, nossa, que lugar próspero, que casa bonita, não é aquela casa que eu deixei aqui, né? Eu quero saber quem mora lá agora, né? Porque realmente aquela família deve ter ido embora. Aí bateu na porta lá e aí que abre o fazendeiro. Na hora ele reconheceu a cara do fazendeiro, que era o mesmo senhor da vaquinha. E ele falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Estou vendo que aqui tá tudo diferente. E aí ele pegou e fala, né? Olha, nós tínhamos uma vaquinha, mas depois que ela morreu, nós começamos a plantar. E aí a gente começou a plantar e vender. E aí vieram mais pedidos, mais pedidos, mais pedidos. Tudo que você consegue olhar nesse horizonte é nossa plantação, é nossa terra. Ou seja, quando você coloca todos os teus moedinhas num único cofrinho, ou todas as tuas apostas, né, as tuas fichas naquilo ali, de repente não é legal. Às vezes você precisa ver além daquilo. A gente tá muito seguro, tá muito na nossa zona de conforto. E de repente agora é a hora de a gente se reinventar mesmo, né? Eu falo, bora matar a vaquinha, vamos ver de que forma a gente consegue ser fazendeiras da nutrição. Isso aí, o coronavírus pode ser esse sábio, né? Que veio pra gente aqui agora pra gente poder se reinventar. Então, vamos estar atenta a isso. A primeira dica a gente já deu, que é a história do espaço, certo? Arrumar o espaço, esse cantinho, com criatividade, sabedoria, aí você vai conseguir um cantinho para você trabalhar. Eu sei que você tem roteiro, Carol, para tudo, e eu dei uma passada aí nesse teu roteiro, que a gente acordou, mas me veio uma segunda dica agora aqui. Posso atropelar o roteiro? Manda bala, a gente aumenta uma. É o espaço mental. Boa. A gente tem que estabelecer, eu sei porque hoje eu fiz um momento home office diferente, porque eu trabalho muito de home office pelas manhãs, estabeleci isso para mim há 2 anos e as minhas manhãs são muito reservadas para mim. Mas hoje foi diferente, eu tinha muita reunião com a equipe, então eu tinha uma agenda que depende muito mais normalmente dos outros. E sabe o que eu fiz? Um momento mental muito importante, né? Que eu faço todas as manhãs, mas hoje foi com uma intenção diferente. Guardar, né? A gente fala do espaço, do ambiente, mas também guardar um espaço na tua cabeça para que você consiga estar mais no flow, que a gente fala, né? Ali naquele e-mail ou naquela consulta online virtual. Você vai ficar na frente de um computador muito tempo, isso distrai, te leva para as redes sociais e a gente precisa exercer a presença. E para isso, minha sugestão é a gente meditar todas as manhãs. Começar o dia com isso, né? Acho que é importante esse início. Tem gente que fala atividade física é melhor no começo do dia, no fim do dia, você tem o seu horário. Mas a meditação no começo do dia, ou esse momento que você tem aí para zerar, né, para se organizar mentalmente, é fundamental. Te dá um senso de propósito, né? E logo depois da meditação você consegue olhar essa agenda. E aí você olha essa agenda e aí tá muito alinhado com aquele momento, porque você sai da meditação muito presente. Aí quando você olha essa agenda, você consegue estabelecer uma conexão daquilo que você teve de propósito na manhã e com aqueles encontros virtuais que você tem, aqueles pacientes, você começa a colocar intenção em cada um desses encontros. Então, esse espaço mental e essa intenção, eu acho que é uma segunda dica aí muito importante. Show de bola, adorei a dica. A outra é a gente pensar em manter as horas de trabalho, a jornada de trabalho que você já tinha fora de casa, para você manter agora. Você fala, Carol, mas eu não vou ter mais atendimento, eu não tenho tanto paciente mais. A ideia é que você consiga manter pelo menos aí uns 70%, 80% da tua base, porque senão como é que vai ficar, né, gente? Como é que tem conta para pagar. A gente tem que manter sim, até a gente tá num pedido aqui, é o próximo tema da lista. Eu já tô botando os carros nas frentes dos bois. Mas para você usar aquelas horas para ser produtiva também. Então, se você trabalhava das 8 ao meio-dia, fazia uma pausa de 1 hora para o almoço, mantenha esse ritmo dentro de casa. Eu acho que muito nutricionista não tem nem noção de quantas horas trabalha, porque o dia é muito picado, né? Verdade. O dia vai lá para o consultório, atende 2 pacientes, aí volta, busca filho na escola, ou vai para ginástica, para academia, volta, vai almoçar com um amigo, aí depois tem ou almoço, marca o paciente na hora do almoço, e tudo fica muito picado no nosso dia. Então, você nem sabe quantas horas você trabalha.
Para resolver esse dilema, eu resolvi colocar tudo dos meus compromissos na minha agenda eletrônica. Tudo. Até se eu escrevo um texto, um roteiro aqui do QLab, isso tá lá na minha agenda por cores separadas. E aí no final da semana você pode fazer um cômputo de quantas horas são trabalhadas e quantas horas são pessoais. Né? Como você, por exemplo, se você é só uma empresa, você coloca lá a marca de laranjinha, da cor do seu logo, todos os seus compromissos de trabalho. A hora que você sentou para fazer um e-book, a hora que você sentou para atender um paciente, para fazer uma consulta online, para desenhar o teu programa de atendimentos, que a gente está turbinando aqui no QLab. Tudo isso. Anota, porque depois do final do dia você vai ver que de repente, poxa, você trabalhou só 3 horas, 4 horas por dia, como é que você quer ter os resultados, gente? A vida não acontece no passe de mágica, não é uma fórmula que você vê um curso ou vê um podcast e o sucesso chega. Tem que ter empenho, tem que ter horas de trabalho, e aí por isso é muito bacana você olhar pra isso e você falar assim, putz, das duas uma, né? Ou você olha e fala, ferrou, tô trabalhando bastante, preciso ter momentos de ócio, ou você olha e fala, putz, é verdade aquilo que a Cíntia falou, eu preciso me dedicar mais. Aí você começa a planejar, você começa a colocar na tua agenda, mesmo que você não tenha paciente, horários para essa dica que a Carol falou, para ter compromisso com você mesmo, para tirar aqueles projetos, aquela da gaveta, né, aquilo que a gente procrastina. E dentro de casa a gente tem que evitar usar a história do Jaque. Sabe a história do Jaque? Já que tô aqui, vou lavar essa loucinha aqui depois do almoço. Você, se estivesse fora de casa, não ia lavar a loucinha depois do almoço naquela hora. Já que tô aqui, vou arrumar meu quarto. Já que tô aqui, já que o paciente desmarcou, vou fazer aquilo outro. Se a gente entrar nesse Jaque, é igual o nosso paciente, né? Já que comi um chocolate, vou comer o segundo e o terceiro. Já era, ferrou. A nossa vida tá mudando e a gente tem que ter muita autoconsciência de que não dá para entrar no Jaque. Risca o Jaque. E uma boa forma de riscar o Jaque, gente, são as técnicas de produtividade, né? Que é marcar na agenda esse período e cumprir. Não adianta nada, também já me traí muitas vezes, tá? Eu marcava na agenda e fazia outras coisas. Esqueci de ver a agenda. Então, por isso que eu falo, tudo é rotina na vida. Acorda de manhã, faz tua meditação, vai pro teu exercício. Mas algum momento, antes de você começar a fazer, olha para essa agenda para não se enfiar no Jaque. Né? E aí talvez a gente deixa sempre as dicas do Pomodoro, né, Carol? Pra estabelecer. Essa é uma dica que a gente vou trazer ainda, vou trazer essa dica. Tô me antecipando, não... A terceira dica é a história do atendimento online, Cíntia. A gente tá falando muito sobre esse assunto, inclusive rolou uma live, vai rolar, né? Se você tá assistindo, tá ouvindo esse podcast na quinta, essa live vai ser na sexta. É verdade. Se você tá ouvindo esse podcast ou assistindo depois, rolou uma live, ela tá gravada aí nos canais, no YouTube, para você acessar, falando só sobre isso. A gente tá muito empenhada em ajudar você nesse momento aí de crise, a fazer os seus atendimentos acontecerem, continuarem acontecendo online. E aí tem polêmica, né, Cíntia? Polêmica sobre primeiro atendimento ou não, o nutricionista não pode, pelo código de ética. E é sobre isso que a gente falou especificamente na live. A gente não vai repetir muito aqui. Mas fazendo só um recap, né? Dá uma amarrada. A gente pode dar orientação, né? Orientação, mas abrangente você pode. Então você pode conduzir um grupo online, você pode conduzir uma orientação online, isso não tem problema. Então, isso mesmo primeira vez, tá, gente? Agora, a partir de uma questão individualizada, que você precisa entender uma patologia, alguma questão do indivíduo e que você vai dar dicas personalizadas pra ele, aí você precisa ter um primeiro contato e, na realidade, você precisa ter outros contatos presenciais, né? É que agora, em época de corona, talvez você não possa ter, então a gente estimula que esses contatos contínuos após a primeira consulta sejam feitos de forma online. Então, você tem acompanhamentos online que é possível. Olha que a gente está bem explicadinho com isso tudo e muitas ideias lá na nossa live, nos nossos materiais, tem muita novidade. 2, fazer programas em grupos, que aí você não é específico, você traz orientações mais generalizadas e as pessoas se engajam, se motivam com o comportamento de grupo. E aí isso é possível também desde uma primeira vez. Certo. Ótimo, certo? Esclarecido, né? Pensando nessa história do atendimento online e você em casa, o que você precisa cuidar? Do espaço que você tá. Você vai falar com essa pessoa via vídeo. Inclusive, até no Telegram você já deu dicas de aplicativos, né? Isso, até o próprio, por exemplo, para fazer esse atendimento. O Skype. O Skype ele tem um recurso atual agora que você deixa toda a tua parte, a parte externa, né, do ambiente, como se fosse uma nuvem, como se fosse nublado. Olha, fica fora de foco. Gente, para não passar ninguém pelado pra você. Ou a parede é meio cinza, não faltou o pintor tá no corona. Não é tão bonito, né? Não tá tão bonito, a iluminação não é tão legal. Fica focado em você e atrás fica
fora de foco. Então, é Mas uma dica você muito entra- bacana. Você entra no Skype E você tem coloca um botãozinho só pra fazer Isso, de configuração que você tira o foco do ambiente. Então fica bem bonita a apresentação, né? Fica bacana. Quem não quer usar Skype, eu adoro usar o Whereby, que é um aplicativo que é como se fossem salas de encontro. Então você tem um link e aí você manda o link pro seu paciente. Por que é bacana? Porque você conecta lá com o Google, fica lá já salva a tua senha, é super fácil. Você baixa o aplicativo no celular, você baixa o aplicativo no computador, é super simples e você manda simplesmente um link. Quando você entra, não tem muito mistério, você entra lá, já tem tua fotinho e Manda aí o link. um único botão pra você fazer o link e outro pra você entrar. Facilita a vida, Pra porque não as ter que pessoas... o paciente se logar, né? Tem Skype, mas Isso. não lembra mais qual que é a senha. Quantas vezes não aconteceu comigo isso, né? Muitas vezes de não estar no dia a dia do Skype porque eu tô usando outra coisa e aí você trocou de celular e esqueceu de colocar a senha no aplicativo. Então, logar, lembra de colocar toda a senha do Google ou do Facebook nesses aplicativos para você não ser pego de surpresa. O outro é o próprio Zoom, que a gente faz as nossas lives aqui e que é muito interessante. Repete então os 3 que você gosta. São 4, tá? 4. Então, o Skype, que é bacana o recurso dele de tirar o foco. O Whereby, que é muito intuitivo, poucos botões e você pode mandar o link pro seu paciente. O Hangout do Google, né, gente? O Hangout do Google, que inclusive disponibilizou gratuito nesses momentos agora de crise. E o Zoom, que é a plataforma que a gente utiliza, Z-O-O-M, né? O Zoom, que é a plataforma que a gente utiliza nas lives. Então, você tem aí Skype, o Whereby, Hangout e o Zoom, além de muitos outros. Esses eu recomendo porque todos esses eu testei e gosto de usar, acho bastante intuitivo, poucas falhas. Legal. Bem legal. E eu acho que a gente vai entrar numa fase que as pessoas também vão compreender muito isso, né? Tem uma dificuldade ali de conexão, a gente espera que a humanidade esteja mais aberta para isso, e aí tenta de novo, consegue fazer. Então, vamos estar abertos a essas dificuldades que podem acontecer, mas cuidar ali do seu espaço, latido de cachorro, criança passando, barulho, esse tipo de coisa pode acontecer, acho que tem compreensão, mas vamos evitar. Eu lembro sempre daquele jornalista, não sei se você lembra, que rolou também um meme, um viral. O jornalista estava dentro de casa, trabalhando, e entrou ao vivo num link, num jornal nos Estados Unidos. Era ao vivo. E atrás dele tinha a porta do quarto, ele tinha fechado. Só que as crianças invadiram. Eu lembro disso. Aí veio a babá agachada pra arrastar e tirar a criança. Não teve quem não visse aquela cena. E mostrou, real life, né? Vida real total. Mas a gente precisa evitar esse tipo de coisa até para o paciente se sentir querido, né? Saber que aquele horário que você tá ali tá reservado para ele. Ai! O que foi isso, Carol? Veio um tiro! Veio um tiro. Mãos ao alto. Vem aqui, Tomás. Vem. Dá oi. Ai, cuidado. Tá armado, hein, gente? Tchau. Cuidado. Ai, tá meu armado. Deus, tchau. E essa arma é toda estilizada no design de grafite. Vamos lá. Espero que não seja o corona. Pronto, chega, Tomás. Vai, já tá bom. O teu papel coadjuvante já foi bom, deixa, vai. Dica 4, gente. Precisamos garantir uma boa conexão. Porque além desses atropelos aí de não saber entrar no aplicativo, login, a senha e tal, se a internet estiver ruim, miou, né? E a gente tá fazendo um trabalho, né, gente? É um trabalho que você tá doando o seu tempo e seu conhecimento e o paciente tá ali, também reservou a agenda dele para estar com você. Então, a gente precisa, assim como a gente precisa estar presente na consulta, a gente precisa estar presente com o Wi-Fi nesses aplicativos. Então, garante a sua boa conexão aí nesse momento. Vai para um local em que a conexão é boa. Revisa seu plano, né? Acho que é hora de revisar. Revisar o teu plano de internet, teu pacote de internet. De repente você fala, vou gastar um pouquinho mais com isso, mas talvez seja o momento mesmo. Vai ter muita gente conectada, sempre teve, mas vai aumentar ainda mais agora. E aí a rede para dar algum pau, alguma coisa, é melhor você investir nisso, né? Então, Wi-Fi é vida, corta aí seus gastos, você não vai mais sair para balada, não vai ter balada, então dá para investir mais na internet. A próxima dica, Cíntia, eu acho que é bem legal a gente falar, porque ao mesmo tempo que às vezes a gente acha que tá em casa, trabalha menos, às vezes a gente entra num ritmo alucinante e não tem começo e não tem fim. Né? Sei bem o que é isso. Aí você sabe, né, que pra mim essa pausa do cafezinho aí, do sorvete,
é a melhor. Uma das coisas do próprio Pomodoro, essa técnica, ela fala que se você foi produtivo por 25 minutos, esses 5 minutos é o seu merecimento. Tudo bem você fazer essa pausa, é uma autorrecompensa para você entrar na próxima jornada, no próximo quarto, super bem. Vou pensar nisso. Racionalizar, eu racionalizo. Vou pensar nisso para lembrar que o próprio trabalho é o meu merecimento, que eu amo muito. Esse é o risco do workaholic. Tem que buscar prazeres em outras coisas também. Porque você volta melhor. É isso aí. Você volta melhor. Tenho consciência, vou fazer isso aí. A sexta dica é estude, gente. O coronavírus pode ser um baita professor para vocês. Todo mundo reclama que nunca tem tempo para estudar. Minhas alunas mesmo, gente, eu dou plataforma há 1 ano. E o povo fala, ai porque eu tô atrasada, ai porque não sei o quê. Então agora é um momento propício pra gente conseguir fazer o quê? Recuperar isso tudo. Mas não é só meus alunos não. Se você tá aqui e não é aluno ainda, a gente tem muito conteúdo gratuito, né? Muito, gente. Aproveita esse momento, entra no nosso canal do Telegram, você consegue maratonar conteúdos ali, olha, que é uma MBA na nutrição do consultório. Todo dia tô lá, desde o ano passado, deixando dicas comprometidas ali com vocês, com reflexões, com análise, com ferramentas. Tem muita coisa boa lá. E eu acho que agora também a gente acaba com essa história de que curso online, escola online não é legal. É lógico que a gente gosta dessa proximidade, a gente gosta de estar trocando com uma amiga, indo para um curso com um amigo, saindo para beber depois. Tudo isso é legal. Vai chegar o momento para a gente fazer isso novamente. Mas dentro do nosso curso, por exemplo, né, estou usando como um exemplo do curso do QI Lab, a gente tem como também fazer essa conexão. Aliás, essa minha turma agora recente é muito bacana. E assim, você fala, pô, mas eu tô num outro curso. Você pode ser protagonista dessa alegria, dessa troca. Dentro desse curso atual, agora o recente, tem mais de 100 pessoas ali na vibe, sabe? Nossa, o grupo não para. Numa alegria e às vezes as pessoas pensam, putz, mas aí aqui vai sair do assunto. Não pouquinho. Sai, no nosso não sai. Não sai. E quando sai uma coisinha ou outra, tem a ver e volta. De alguma forma, é sinérgico, é uma alegria ver aquela junção, aquela união, aquela colaboração dos nutricionistas sem competição, querendo se ajudar, apoiando um ao outro. Cara, é muito bacana mesmo. E a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso nos nossos grupos do trabalho, a gente pode fazer isso no nosso grupo de nutricionistas. Pô, eu tenho uma sinergia com 2 ou 3 pessoas daquele grupo que eu estudei. Vai lá e faz um grupo de WhatsApp agora, fala, galera, vamos trocar um pouquinho, o que vocês estão aprendendo, o que vocês vão fazer? Vamos trocar figurinhas? É uma boa dica, né? De a gente conseguir se juntar mais. E assim, né, eu costumo dizer, até falei no último podcast que eu gravei com a Ana Laura, que eu comecei a gostar de estudar quando eu parei de estudar. Porque antes era só obrigação. Agora não, agora você faz porque você gosta, é o que você quer, é a tua jornada, é você quem vai traçar. E aqui, no meu consultório de sucesso, a gente tem muito isso. Nutricionista que quer fazer consultório, é aqui que você vai se realizar, porque tem todo aí um tintim passo por a passo. tintim, né? É isso aí. E a última dica é digitaliza Nutri, digitalize-se já, este é o momento. A gente sempre teve esse mantra, mas agora ainda mais veio pra ficar. Eu costumo dizer que eu sou uma early adopter, uma geek, né? Aquela que começou, tem alguma coisa nova, vai lá e quer dar uma olhada, quer entender. E isso foi sempre na minha vida. Eu tenho o Facebook desde 2007, da época que lançou, uso o Google, WhatsApp, sempre, né? O WhatsApp, eu me lembro que você que me apresentou o WhatsApp. Eu lembro ela uma conversa, ela falando, olha, tem um aplicativo de mensagens. E eu falando, gente, mas pra que ela quer isso? Tem mensagem no celular, a gente manda mensagem. Olha só a inocência, né? O tamanho que isso trouxe. Assim, a gente olha sempre lá na frente, gente. Não sei se é por causa dos meus amigos. Eu lembro de circular com a galera do Google quando o Google veio pro Brasil, né? Com a pessoa do Facebook. Então, eu sempre tive muitos amigos da área de tecnologia. Isso me ajudou muito. Mas acho que vem com a minha curiosidade. Agora mesmo, final de semana, eu tava na praia, 2 finais de semana passado, com a filha de uma amiga, lá no TikTok, fazendo dancinha no TikTok e aprendendo. Porque eu queria saber qual que rolava lá, porque eu sei. E eu vi numa feira de tecnologia que eu fui. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo tão adepta, eu tinha barreiras, por exemplo, com o próprio Stories. Eu sempre conto isso, né? Eu sempre fui da televisão, ia lá fazer programa ao vivo, sair com conteúdo na ponta da língua, porque vinha espontâneo, costumei, mas gravar um Stories. Então, quando eu faço minhas lives do Digitaliza Nutri, o curso que eu tenho, outro dia eu fiz uma mentoria na hora do curso. Eu peguei uma pessoa lá e falei assim, Bia, fala o que aconteceu hoje no teu consultório. Aí a Gabi falou, eu falei, nossa, olha só, vou fazer um Stories com base nisso. E eu te confesso que eu também tive dor de barriga na hora, porque era um conteúdo que eu precisava ser inspirador para ela, para dar certo.
E eu falei, vamos lá, vai ter que ser de primeira pra mostrar pra ela, né? Dar o exemplo ali. E eu fiz. Quando eu fiz, eu mandei, mas eu gostei tanto do que eu vi em mim mesma. E ela falou assim, olha, Cíntia, que legal. O que eu quero dizer com isso? Por que hoje eu consegui fazer nessa mentoria pra ela? Porque eu treinei, tô treinando há uns 3 anos, há uns 2 anos. É real pra você, né? Faz parte do E hoje ela é real. E uma coisa que eu falo é, por mais que eu seja essa pessoa digitalizada, eu coloco aquelas ferramentas ali, gente, e aquilo não me anula da minha presença, do meu dia a dia, da minha conexão. Eu uso as ferramentas digitais ao invés de ser usada por elas. Tem uma grande diferença. Você não pode ser escravo, tá o tempo todo conectado, tá o tempo todo fazendo tudo. Ou então fazendo as coisas pra você poder postar também. Nossa, isso aí... A gente, lógico, que arruma um cenário. Maquiamos hoje aqui pra vocês, mas se eu estivesse tomando um café com você, eu também teria feito a maquiagem. Você tem um cuidado, mas pra coisa fluir, pra ser produtivo, é você registrando a sua vida e não tendo uma vida fake pra ser registrada, né? E muita gente faz isso, né? E aí, por isso, talvez, a dificuldade. Então, vai no normal. Eu falei pra ela, acabou uma consulta, tá esperando o próximo paciente? Fala assim, olha, gente, hoje aconteceu um caso interessante. No caso dessa paciente, era uma bariátrica, né? E eu pedi pra ela registrar algumas coisas da dieta dela, da alimentação dela, e ela se emocionou, porque ela nunca viu nenhum profissional tendo curiosidade. Olha, pelo dia a dia dela, simplesmente só dando as regras. E aquilo gerou uma conexão de imediato. E pra mim é muito importante, né? Ó, que tô aqui incorporando. E pra mim é muito importante ter esse tipo de conexão com meus pacientes. E isso você não infringiu nenhuma lei, nenhuma regra do CFN, porque você não tá expondo ninguém. Você tá contando uma história, você tá sendo um storyteller. Muita gente que tá ali te vendo nas redes vai se inspirar em você porque sofre da mesma dor. Então, digitaliza, Nutri. Vai lá e conta as coisas do seu dia a dia. Outras coisas que as pessoas falam é que não tem uma vida interessante. Lógico que é atender um paciente, o que ele te conta. Eu sempre falo que você tem que ter um post-it do lado, que aí você sai anotando as pérolas do teu dia. E aí você vai, no intervalo que você puder, postar exatamente aquilo que aconteceu. No momento que der. Vai arquivando, Vai arquivando. Eu sempre tenho um post-itzinho. Por exemplo, né, dias de home office também, né, o que eu faço? Muita coisa vai rolando de uma reunião para outra. E aí eu vou anotando coisas que eu vou lembrando, gente, porque minha mente é uma mente macaco, né? Fica pulando muita coisa, faz parte, nasci assim. E aí, pro macaquinho ficar mais calmo, eu tô ali e vou anotando tudo isso num post-it. Então, anota o que rola no teu dia a dia de consulta e no teu dia, e aí aquele momento que você reservou para postar, você vai trazer aquilo tudo. É uma forma de você se organizar. Mas digitaliza. Vai, aparece nas redes sociais, porque se você não fizer isso nesse momento, a coisa pode apertar ainda mais e o teu negócio corre risco se você não se digitalizar. Você fala que quem não tá digitalizado, como é que é a história? Que não sei, mas eu falo... Quem tá digitalizado em 2 anos vai desaparecer? Vai desaparecer em 2 anos, é o que o pessoal está falando aí dentro do mundo digital. Vamos revisar as 7 dicas que a gente deu aqui para você ter um home office produtivo, mesmo em tempos de coronavírus? A primeira delas é arrume seu espaço. A gente falou do espaço físico, mas a Cíntia também falou do espaço mental. A segunda dica, mantenha a sua jornada de trabalho. Quais são as horas que você costuma trabalhar? Você falou também da consciência, que tem gente que não sabe quantas horas trabalha. Momento para você repensar isso também. Colocar na agenda, inclusive, né? Coloca de cor diferente o que é pessoal e o que é profissional, para você fazer uma contabilização depois no final da semana. Isso aí. Terceira dica, atendimentos online. Sim, vamos manter nossos atendimentos, vamos conversar com esses pacientes. Tem nutricionista ainda atendendo presencialmente também, tudo bem. Mas tem paciente que vai ficar paranoico, noiado, não vai querer, então você pode atender online. Aproveite para você ter este atendimento online. Vai a quarta dica, que é garanta uma boa conexão. Nesse período precisa de um Wi-Fi bom, Wi-Fi é vida. Quinta dica, as pausas são positivas e necessárias. Esse a gente tá junto pra tentar, viu? Eu vou falar pra vocês se eu vou conseguindo essas pausas. Pausas conscientes, né? Onde você possa aí ser produtivo e depois ter um momento ali de automerecimento. 6, estude mais, aproveite esse momento aí pro coronavírus, professor, ajudar você a estudar. E 7, digitaliza Nutri. Vamos para as redes sociais. Obrigada, gente. Obrigado por esse podcast. Espero que vocês tenham curtido os conteúdos. Repassem aí para suas amigas que estão aí desesperadas nesse momento também, sem saber muito o que fazer da época de corona. E tenha um super home office, um trabalho produtivo e feliz em casa, não é mesmo? Que essa é a intenção. A gente escolheu uma profissão que a gente ama e a gente pode e tem muita liberdade e que seja gostoso. Conta pra gente o que você tá achando. contato@kiwilab.com ou nas nossas redes sociais. Um beijo, até mais.